que se passa? Meu nome é José Alvito, sou de Portugal e que por intermédio de esta finca, que é de uma pessoa amiga e de uma amistade muito segura, se me ha pedido se lo poderíamos fazer algo de pormenor sobre o malo que o montado de ensina tem por aqui, e seguramente é o mesmo que se passa por Espanha, esta zona de Alentejo interior e Andaluzia, não? Então, começamos programa de discussão de algo que poderíamos fazer por ela. E aí detectamos que, como todos os outros lo sabemos, a fitófora é fungo que existe na encina e se é propagado com uma velocidade tremenda. E poderei dizer, por estudos hechos, que se não se fazer algo, pois seguramente muito breve teremos completamente destruído o montado de encina, não? O mesmo que se é passado e se passa com o sobro, se está passando com a encina e muito severa mesmo. Então, como mais hecho a pergunta, pensamos numa intervenção há cerca de 3 anos, a primeira parte de montado, onde havemos hecho uma poda com uma característica de podermos deixar algo que a planta poderia ter ainda de sano, para que pudermos uma recuperação, e a partir daí, subsequentemente, lo colocamos uma partícula particular, melhor assim, de um tratamento foliar à resposta da saída de las hojas novas, complementada com uma adubação de suelo localizada. Após, portanto, 3 anos, e 2 anos após, começamos uma outra fase, e temos aqui, portanto, plantas intervencionadas há 3 anos e há 2 anos, onde a resposta é visível e que se pode comprovar com alguma segurança, com uma resposta de percentagem significativa. Me diz aquilo o senhor mestre responsável por la finca, quando a última vez que havia falado com ele, nos poderíamos quedar em cerca de 60%, hoje poderemos assegurar que sobre plantas intervencionadas, a resposta se quedará cerca de 80% das plantas, não podendo dizer que é um pouco mais, mas seguramente 80% será seguro, e que é significativo, onde plantas que se quedavam completamente destruídas e caminhando para a sua morte, hoje podemos dizer que temos plantas que produzem fruto e que é um benefício, não? Como há dito anteriormente e de início, pois seguramente algo terá que se fazer por ensina, não? E aqui é a prova evidente que se o há hecho, há produzido os seus efeitos, e estes resultados, pois que sirvam de algo de referência. Sabe-se perfeitamente quando a planta tem uma condição completa já de destruição de massa foliar, é muito pouco provável que consigamos ter algo de resposta. No entanto, aqui na finca, lo conseguimos em uns poucos pontos de análise, podemos dizer que há alguma recuperação, houve algumas, mas que não total, porque quando a planta, todo o seu sistema radicular já não tem capacidade de captação de todos os nutrientes que lo possamos ministrar, pois aí é impossível. Quando a planta se queda a nível de corte de tronco, seccionada num valor inferior a 1/3 de sua área, é impossível ter qualquer resposta, porque não é circulação de seiva, não? E então, essa prova se há conseguido, e se há visto que muito pequena percentagem aí se conseguiu com resposta. Agora, quando uma planta se queda num grau de enfermidade que possamos fazer uma intervenção, pois quanto antes que se lo haga, não? E não há que esperar para amanhã, há que fazê-lo hoje, não? E daí a minha razão, porque é algo a nível de organismos oficiais se deveria quedar e haver, portanto, mirar sobre esta situação. Com esta finca, penso que o agricultor, o seu dono, que é silvestre, é uma pessoa aberta a poder
apresentar su finca com alguns resultados e como pioneira também em algo que se ha hecho, não? Mira, és uma mais-valia, és um orgulho poder dizer que algo de bom se está acontecendo por aqui.